Se tem uma coisa que acompanha a vida de qualquer líder, essa coisa é a preocupação. Mas e se existisse um jeito de controlar isso? Pois é, Dale Carnegie escreveu um manual sobre o assunto décadas atrás, e hoje a gente vai mergulhar nas lições mais poderosas dele, adaptadas para os desafios de hoje. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Num cenário de alta pressão, cheio de metas e equipes para gerenciar, qual é o verdadeiro obstáculo que atrapalha a clareza na hora de tomar uma decisão importante? E a resposta, olha, pode até surpreender. Não são os concorrentes nem a crise no mercado. O maior inimigo está dentro da gente. É a preocupação. Aquele ciclo vicioso de ansiedade que simplesmente paralisa o raciocínio e suga toda a nossa energia para liderar. E não dá para subestimar, esse inimigo interno tem um custo, e um custo bem alto. Preocupação não é só um sentimento ruim, não. É um passivo, um prejuízo real que afeta diretamente a saúde e, claro, a performance da liderança. Vamos dar uma olhada no tamanho desse estrago. Essa frase é pesada, e é para ser mesmo. O Dr. Alex Carrel, que foi um cirurgião ganhador do Prêmio Nobel, ele não estava brincando. Ele via na prática, clinicamente, a ligação direta entre o estresse crônico de quem está em posições de liderança e a saúde se deteriorando. E se a gente for para os números, a coisa fica ainda mais séria. Esse dado é um verdadeiro alarme. Carnegie aponta que metade, isso mesmo, metade dos leitos de hospitais são ocupados por pessoas com doenças causadas ou pioradas pela ansiedade. Para um líder, isso se traduz em burnout, decisões erradas e uma carreira que pode acabar muito antes da hora. Ok, então qual é o primeiro passo para lutar contra esse inimigo? A primeira grande estratégia do livro é uma mudança de mentalidade. A ideia é isolar a preocupação, sabe? Colocá-la numa caixa para que ela não contamine todo o nosso tempo e a nossa energia. Essa citação do Sir William Osler, um dos pais da medicina moderna, é a metáfora perfeita. Ele imaginava a nossa vida como um grande navio. O capitão pode fechar compartimentos estanques para que um vazamento não afunde o navio inteiro, certo? A gente pode fazer o mesmo, isolar o ontem e o amanhã para viver com força total o hoje. Mas na prática, o que isso quer dizer? Viver em compartimentos diários não é ignorar o planejamento ou esquecer o que se aprendeu com o passado. Significa não carregar o fardo emocional dos dois. A energia de um líder é um recurso limitado, tem que ser usada onde faz diferença, aqui e agora. E para trazer isso para a nossa realidade, o livro propõe uma autoanálise bem direta. Essas perguntas funcionam como um diagnóstico. Para onde a sua energia de liderança está vazando? É para o passado? É para o futuro? O segredo é trazer essa energia de volta para o presente, para o hoje. Beleza. Mentalidade ajustada? Então agora vamos para as ferramentas. Carnegie oferece um método bem sistemático, quase como um passo a passo, para desmontar aqueles problemas que tiram o nosso sono. Essa fórmula veio do cara que inventou o ar-condicionado, o Willis H. Carrier. Ele estava diante de um problema técnico que podia acabar com a carreira dele, e aí desenvolveu esse método. E olha, o pulo do gato está no passo 2. Aceitar o pior cenário não é ser pessimista, é criar um chão. A partir dali, toda a energia que era gasta se preocupando agora pode ser usada para construir a solução. E para complementar essa fórmula, vem um método de análise que é pura lógica. Líderes de verdade não agem com base na emoção. Eles juntam fatos. Esse processo de 4 perguntas força a gente a ter clareza e objetividade. A dica do livro é genial: colocar as respostas no papel. Isso transforma uma preocupação abstrata num plano de ação concreto. Certo, já vimos as ferramentas para apagar o incêndio. Mas e se a gente construísse uma estrutura mental à prova de fogo? A ideia não é só resolver crises, mas fortalecer a base da nossa liderança para que ela seja mais resistente ao estresse do dia a dia. Cara, eu adoro essa frase. É um jeito bem direto de dizer algo super profundo sobre críticas. Se estão criticando, normalmente é porque o trabalho é relevante, porque algo está chamando a atenção. Muitas vezes, uma crítica injusta é um tipo de elogio disfarçado. Líderes que sacam isso param de se preocupar com a opinião dos outros e focam no que importa. Agora, uma distinção que todo líder precisa ter na ponta da língua. Se interessar por um projeto atrasado é analisar os fatos e montar um plano de ação. Se preocupar é passar a noite em claro imaginando o fracasso. A energia gasta pode ser a mesma, mas um líder eficaz canaliza ela para a solução e não para a angústia. Isso aqui é sobre escolher as brigas certas.
Lutar contra uma situação que não tem como ser mudada é o jeito mais rápido de acabar com a energia e a moral. Aceitar o que é inevitável não significa desistir. Significa ser inteligente e redirecionar os recursos para onde eles realmente podem fazer a diferença. Tem uma lei da psicologia que é muito simples. É quase impossível a nossa mente se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a mente de um líder está totalmente focada em executar uma tarefa, em construir algo, simplesmente não sobra espaço para a ansiedade entrar. A ação é o melhor antídoto contra o desespero. Então, vamos juntar tudo isso no nosso kit de ferramentas do líder resiliente. Primeiro, a mentalidade, foco total no hoje. Segundo, o método, desmontar os problemas, aceitando o pior e melhorando a partir daí. Terceiro, a base, decidir com fatos, não com medo. E por último, o hábito, conservar energia e agir naquilo que realmente importa. E isso tudo nos traz a pergunta final. Porque conhecimento que não é aplicado não serve para nada. Pensa agora numa preocupação, pode ser grande ou pequena, que está aí ocupando espaço na mente. Qual dessas ferramentas pode ser usada agora mesmo para começar a resolver isso? A mudança de verdade começa com a primeira ação.